Bom dia, meninas! No Papo de Amiga hoje eu vou abordar um assunto que vocês já me pedem faz tempo, que é a introdução alimentar. Eu gravei esse vídeo ontem, mas infelizmente eu perdi, mexi, enfim, acabei deletando, então vou ter que regravar ele. Ontem eu tive a participação especial do meu bebê canguru, mas agora ela tá dormindo, quem sabe ela acorde e ela apareça por aqui. Antes de mais nada, eu acho super importante falar que eu não sou nutricionista, eu não sou pediatra, então eu simplesmente estou aqui para compartilhar com vocês minhas experiências, né? Como foi com os meus filhos, como é até hoje com a minha família, como eu lido com essa questão de alimentação. Então, que fique claro isso para vocês. Lembrando também que eu acho que cada família é uma família, cada bebê é diferente, cada criança é diferente, cada família educa os seus filhos mediante alguns princípios, né? Então, às vezes, o que serve pra mim, o que funcionou pra mim, não vai funcionar pra ti. Então chega de bababá e vamos começar o vídeo. Antes eu quero contar pra vocês que a gente vai ter vídeo agora, como vocês podem olhar na logo aqui do YouTube. A gente vai ter vídeo toda sexta-feira e toda segunda e toda sexta-feira às 2 horas da tarde aí no Brasil. Sempre vai sair um vídeo novo, então fiquem ligadinhos. Eu tô soltando esse vídeo hoje, mas sexta-feira já tem um vídeo novo e a próxima segunda também. Então, gente, quem não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve. E acho que é isso, vamos começar a falar sobre alimentação. Eu já tava afim de gravar esse vídeo faz tempo pra vocês. Primeiro porque pensando no meu lado, assim, quem não conhece, acho que é importante falar antes de começar. Eu tenho 3 filhos, eu tenho o João Manuel, que tem 7 anos e completa 8 anos daqui a 10 dias. Tenho a Amy, que completa 1 aninho essa semana. E tenho o Gabriel, que tem 6 anos e completa 7 anos em julho. Então, assim, eu tenho bastante experiência com essa questão de alimentação, porque cada um foi diferente. Tive algumas dificuldades também, quero compartilhar nesse vídeo isso com vocês. Mas se eu tivesse tido, por exemplo, eu vou falar um pouquinho do João Manuel, acho que pra começar isso é importante. O João Manuel, ele tem 8 anos e assim, a introdução alimentar dele há 8 anos atrás foi totalmente diferente. Se eu comparar com a introdução alimentar que eu fiz com o Gabriel 1 ano e meio depois, porque eles têm mais ou menos essa diferença de idade, e da Amy hoje em dia. Então, na época do João Manuel, há 8 anos atrás, obviamente existia internet, mas não existia como eu posso falar? Não existia Instagram, não existia Facebook. Eu acho que na época do João Manuel era época do Orkut, quase certeza, se não me engano, não existia Facebook ainda. Então a gente compartilhava mais fotos do dia a dia, sei lá, da família, de coisas, mas não existia essa troca como tem hoje em dia através da internet, entre as mães, entre grupos em WhatsApp, entre esse tipo de coisa, sabe? Esse acesso fácil às informações como a gente tem hoje em dia. Então, assim, eu, por exemplo, gostaria muito de ter assistido um vídeo no YouTube há 8 anos atrás, como eu tô fazendo agora, porque ia me ajudar bastante. A gente realmente só existia a troca entre a mãe e o pediatra uma vez por mês ou a cada 2 meses. Então, o que dificultava um pouquinho as informações, né? A gente tem informação na verdade. É claro que o profissional é a melhor pessoa para nos orientar, um pediatra, um nutricionista, mas muitas vezes a experiência de outra mãe nos ajuda muito mais do que um pediatra. Gente, é importante ter essa experiência. Então, assim, na época do João Manuel não tinha o Instagram, que hoje em dia as mamães compartilham diversas receitas, diversas dicas. Então eu tive muito mais dificuldade, também porque eu era mãe de primeira viagem, eu também fui mãe muito nova, né? Eu engravidei com 17 anos e ganhei o João Manuel com 18 anos, então também tinha pouquíssima experiência, apesar de amar a criança e, tipo, na época eu tava apaixonada pela maternidade, como eu sou até hoje. Então o que existia realmente era essa troca entre o paciente e o pediatra. Também tinha troca entre os familiares, mas muitas vezes os nossos familiares... apesar de ter muita experiência, tem uma cabeça muito fechada, né? Às vezes tem uma mente muito antiga, então acaba não se atualizando com o que tá acontecendo. Com certeza, as informações que eu tinha sobre o João Manuel, sobre a introdução alimentar com o João Manuel, há 8 anos atrás, mudaram totalmente das informações que a gente tem hoje, e assim vai acontecendo. Outra coisa também importante falar é que a nossa rotina sempre influencia muito nessa questão de alimentação. Obviamente, na época do João Manuel, desde, sei lá, de um mês, não sei, de dias, ele já foi trabalhar comigo, ele voltou ao trabalho comigo, eu tinha essa possibilidade, né, de levar ele pro meu trabalho. Ao mesmo tempo que isso me ajudava, isso atrapalhou, por exemplo, na introdução alimentar dele, porque eu não pude deixar com que ele tivesse tanto contato com o alimento, deixar ele se sujar realmente, que eu acho super importante
importante nessa fase de introdução alimentar. Eu, por exemplo, não tinha uma cadeirinha que eu botasse ele sentado e desse alimentos, morango pra ele se lambuzar, sei lá, kiwi, qualquer outra coisa. Eu tinha sempre que manter ele muito limpo, porque ele tava no meu ambiente de trabalho. Eu também não cozinhava, não tinha comida fresca pra ele, eu quase não cozinhava, a não ser quando eu tava em casa. E aí ele comia muita papinha industrializada, que não é saudável, mas hoje eu acho algo péssimo pra esse começo de introdução alimentar, porque a criança acaba não diversificando o seu paladar, né? Aquelas papinhas industrializadas, elas obviamente não contêm sal, não contêm açúcar, não é algo que não é saudável pra dar de vez em quando, mas não é algo pra se usar quando é feito essa introdução alimentar. Porque sempre tem o mesmo sabor, né? Sempre tem cenoura ou batata, enfim, não acaba tendo o tempero da mamãe, que é a melhor coisa, ou da vovó, enfim, de quem vai cozinhar pra criança. É super importante nessa fase, isso já fica como dica, a criança conhecer o tempero da família, sabe? Pra criança depois se adaptar ao que a família também come. Outra coisa que também influenciou na introdução alimentar do João Manuel, além de tudo isso que eu contei pra vocês até agora, é que o João Manuel teve refluxo, mais ou menos com 3 meses ele começou a ter refluxo. E aí, quando ele voltou a conseguir mamar, que foi mais ou menos por volta dos 5 meses e meio, 6 meses, porque ele tava tomando medicação e eu tinha parado de amamentar e tava dando fórmula, foi quando eu tinha que começar a introdução alimentar. Então, assim, ele tava com essa dificuldade também do refluxo, que acabou atrapalhando também na introdução alimentar dele. Aí, fazendo assim mais ou menos um resumo pra vocês, em comparação com o Gabriel e com a Amy, o João Manuel teve sim bastante dificuldade nesse começo de introdução alimentar. Ele gostava de... não é que ele não comia, ele sempre comeu, mas ele comia... não tinha uma diversidade como sempre teve o Gabriel e hoje tem a Amy, sabe? O paladar dele não era tão amplo como é hoje em dia. Por exemplo, ele só gostava de feijão, arroz, batata, cenoura, maçã, de fruta, maçã e banana era o que ele mais comia, assim, praticamente ele não comia as outras frutas, o que me deixava apavorada. De legume era brócolis, alface, cebola e tomate, também não fugia muito disso. Então, assim, carnes ele comia, ovos, mas assim... como eu sempre comi de tudo, eu vou falar um pouquinho já disso pra vocês, eu queria que ele tivesse esse mesmo prazer na hora da alimentação. E não era algo tão prazeroso, sabe? Era algo que eu tinha que estar brigando, que eu tinha que estar insistindo. E aí o que aconteceu? Depois que nasceu o Gabriel, depois de 1 ano e meio depois que mais ou menos 2 anos eu comecei também a introdução do Gabriel, e aí eu já tinha outra rotina, eu tava em casa, então assim, eu podia preparar os alimentos pra ele, eu também já tinha mais informação, né, já tinha mais experiência, então a coisa mudou totalmente. Parece que assim, com 2 anos eu comecei a introdução realmente alimentar do João Manuel, e comecei junto a introdução alimentar do Gabriel, então as coisas mudaram bastante. Senti assim dificuldade ainda com a introdução do Manuel, porque pra ele tava acontecendo tudo novamente, né? Era tudo novo, porque eu não tinha feito aquilo da forma certa há 1 ano e meio, 2 anos atrás. Aí com o Gabriel foi tudo muito, muito tranquilo, porque o Gabriel sempre foi um bebê mais curioso, ele também não teve refluxo, assim como a Amy, a personalidade dos dois nessa questão de alimentação é muito parecida, é muito igual. Os dois foram um bebê, a Amy ainda é um bebê, né? Mas os dois sempre foram muito curiosos, então assim, eu não tive dificuldade nenhuma pra oferecer os alimentos novos e diferentes, porque eles tinham essa vontade, eles tinham essa curiosidade, é o que eu acho importante falar pra vocês. Cada bebê é diferente, o João Manuel não tinha essa curiosidade em questão de alimento, ele sempre foi um bebê mais nojentinho, sabe? E diferentemente da Amy e do Gabriel, que eram bebês que, por exemplo, até hoje, quando eu tô cozinhando, a Amy quer experimentar, se eu tô com alguma coisa na boca, ela quer experimentar, eu já falo disso mais um pouquinho pra vocês, mas assim, no geral foi muito fácil com os dois. Gente, assim, nesse vídeo eu vou fazer mais uma geral pra vocês entenderem a minha cabeça e como é na minha família hoje, como foi. E aí depois eu vou dando dicas pra vocês aos poucos, sabe? De como... o que eu acho importante fazer na introdução alimentar.
É importante também falar nesse vídeo pra vocês, quem não me conhece, é importante contar que eu sou uma pessoa que eu como de tudo, eu e meu marido, assim, eu não tenho dificuldade pra comer nada, e quando eu falo nada, é nada mesmo, pra não ser mentirosa, assim, pra não contar pra vocês que não tem alguma coisa que eu não gosto muito de fígado, mas se eu for na casa de alguém e tiver que comer fígado, eu vou comer, se eu tiver que comer porque só tem fígado, eu vou comer, simplesmente vocês não vão me ver cozinhar ou comprar fígado. Na verdade, eu até cozinho, até faço, porque o João Manuel, meu marido, gosta. Mas... Então, assim, o que eu deixo de dica principal pra vocês, né? Na gestação, já se alimentar bem. Se alimentar super bem também, na época que tu tá amamentando, porque o teu bebê também tá recebendo os nutrientes e começando a conhecer o gosto dos alimentos através do teu leite, né? Do leite materno. É nesse ponto que eu quero contar pra vocês como funciona a introdução, a alimentação, na verdade, aqui em casa, né? Pra vocês entenderem também como eu penso nessa questão de introdução alimentar, como eu faço com a Amy hoje. Aqui em casa, assim, a nossa palavra-chave, a gente tenta pelo menos, é o equilíbrio. As crianças comem de tudo, e quando eu falo as crianças, obviamente, é o João Manuel e o Gabriel, porque a Amy, obviamente, nessa faixa de introdução alimentar, tu não vai oferecer, tu não vai dar refrigerante, tu vai evitar qualquer coisa que faça mal pra criança. Mas, na minha opinião, eu acredito sim que uma criança, quando ela tá mais velha, quando completa lá os seus 2, 3 aninhos, ela pode, de vez em quando, experimentar um doce, ela pode, de vez em quando, chupar um pirulito, tomar um sorvete, comer um brigadeiro, tomar um refrigerante. Isso sempre foi pra mim, foi algo assim muito claro, porque a criança tem que ser criança. Ah, mas tu tá dizendo pra mim então, Tamires, que criança não é criança quando ela não come besteira. Gente, cada família tem a sua disciplina, né, as suas regras, mas eu acho sim que isso faz parte da infância, tu comer de vez em quando uma besteirinha, e obviamente tudo com equilíbrio e com dias específicos pra isso. Aqui em casa, por exemplo, a gente não tem besteira exposta, pra não ser mentirosa pra vocês. Até pouco tempo eu tava com uma bacia que era com os doces do Halloween, mas eu já tirei, porque é algo que quando toda hora que... Isso eu deixo de dica pras mamães, assim, toda hora que se a criança ela tá vendo doce, obviamente, se ela tá ali vendo uma televisão, ela vai querer. Então, assim, tenham sempre uma fruteira, porque é algo super importante. Acho que toda família com criança tem que ter fruteira, porque quando der aquela fominha, a criança vai pedir uma fruta, né, que é algo super nutritivo, diferente de qualquer doce. Não tenham besteiras em casa, assim, deixa esse tipo de coisa pra um dia especial, que é como a gente faz aqui em casa. Por exemplo, final de semana a gente vai tirar pra ver um filme, vai pra cama da mamãe ver um filme, então a gente vai comprar uma lata de leite condensado e vai preparar um brigadeiro pra comer a família junto. Acho que isso, assim, ó, é algo super importante, algo super legal, e não vai ser aquele brigadeiro naquela semana que vai acumular na saúde do teu filho, mas sim que ele come todos os dias. E os meus filhos, graças a Deus, assim, hoje eles têm uma alimentação exemplar, eles comem muito, muito bem. Inclusive, ultimamente, eles têm até me surpreendido, eles têm repetido, tipo, 3 vezes, o que nunca aconteceu, porque meus filhos são magrinhos, e só que eu acho que essa fase realmente de crescimento e de menino, eu até liguei hoje pra minha mãe, tava contando isso, que anteontem eu costumo preparar pra eles, eles amam muito, a gente costuma comer praticamente todos os dias feijão com arroz aqui em casa, eu fico variando entre as cores do feijão, e aí eu tinha feito feijão com arroz, ovinho, enfim, uma saladinha, e aí eu tinha deixado o prato feito já do meu marido pra na hora que ele chegasse do trabalho. E o que aconteceu é que os meninos repetiram, e ainda eu tive que dar o prato do meu marido pra eles, porque ainda eles estavam com fome, assim, eles estão comendo muito, e assim, a alimentação aqui em casa tá muito, muito legal. Então é isso que eu quero contar pra vocês, porque eu tenho muita coisa pra compartilhar pra vocês. Eu tô falando rápido porque eu já sei que o vídeo vai ficar longo, e provavelmente eu vou dividir esse vídeo em etapas, assim. Esse primeiro vídeo vai ser eu contando pra vocês entenderem, contando pra vocês como é a alimentação aqui em casa, pra vocês entenderem um pouco da minha mentalidade, e depois eu vou fazer vídeos deixando dicas, vou fazer receitas junto com vocês, porque acho que é importante vocês também me conhecerem como eu penso antes de eu passar qualquer dica, e vocês, enfim... Mas como eu tava falando pra vocês, assim, então assim, hoje a alimentação aqui em casa é muito legal. Uma dica, acho que principal pra qualquer mãe, assim, desde o começo, quando eu falo desde o começo, assim, desde que a criança é um bebê, desde os 6 meses, tu levar a criança pro supermercado, tu mostrar pra ela o que tu tá comprando, tu contar pra ela a importância daquele alimento pra ela. Porque assim, ó, no começo, é isso que eu errava no começo com o João Manuel, uma das coisas que eu fazia errado. Eu simplesmente fazia o prato dele, obrigava ele a comer e não explicava o porquê daquilo, o porquê que aquilo era bom e o porquê que ele tinha que comer, né? Hoje, assim, as crianças têm muito claro na mente
mente delas que elas não comem pra mim, elas comem pra eles. Quando elas comem alguma coisa saudável, que talvez eles não gostem tanto quanto um McDonald's, por exemplo, eles nem gostam tanto de McDonald's, eles adoram, tipo, massa, macarrão, esse tipo de coisa. Mas enfim, quando eles comem alguma coisa que eles não gostam tanto, não é pra mim que eles estão fazendo bem, é pra eles, é pro próprio corpo deles. Então, assim, é importante desde o começo a gente deixar claro isso pras crianças, sabe? E assim, foi isso que eu mudei lá atrás, lá na época da introdução alimentar do Gabriel. Eu explicava pra eles que era importante pra eles e não pra mim. Também fazer, levar eles ao supermercado ou ter uma horta em casa, que eu acho algo fundamental e super importante, ainda mais no Brasil, que as pessoas têm espaço pra isso, que tá tão caro comprar alimento orgânico, né? Tu fazer com que a criança realmente sinta esse interesse pelo alimento, assim. Então, ver o alimento crescer é algo que deixa a criança, que desperta esse interesse na criança. Outra coisa também é não se limitar, assim, desde o começo da introdução alimentar da Amy, eu, obviamente, com o pediatra dela e com uma nutricionista, eu não me limitei no que eu fosse oferecer pra ela. Explicando isso pra vocês, hoje mesmo assisti um vídeo no qual mostrava alimentos que eram proibidos, era proibido oferecer esses alimentos pros bebês até 1 ano, né, nessa fase de introdução alimentar. E uma das coisas que me surpreendeu, que eu vi no vídeo, era, além do mel, obviamente, que pode causar bulismo, se eu não me engano é essa palavra, na criança até 1 ano. O que me surpreendeu foi o morango, o kiwi e o amendoim tá nessa lista. E aí quando eu falo disso, por quê? É porque a criança pode ter qualquer tipo de alergia a esses alimentos. Gente, mas a criança, ou o bebê, né, enfim, pode ter pode ter alergia a qualquer alimento. Isso não tem lógica. O que acontece, o que eu deixo de dica e o que eu fiz com o Gabriel, com o João, até mesmo com o João Manuel e com a Amy, com essa quantidade de experiência que eu tenho hoje em dia, é tu oferecer um alimento de cada vez no começo da introdução alimentar. Quando tu começar a introdução alimentar, lá por volta dos 4, 5 ou 6 meses, eu já vou falar um pouquinho disso pra vocês, de quando começar a introdução alimentar, é tu oferecer os alimentos separadamente pra que tu possa observar se o teu filho vai ter qualquer tipo de alergia ou não. Inclusive, aqui nos Estados Unidos é um país com um índice grande de crianças com alergia, né? Inclusive com alergia do amendoim, mas aqui foi devido a novas pesquisas, os pediatras, os nutricionistas, inclusive o pediatra e a nutricionista da Amy, indicaram que ela começasse a comer pasta de amendoim, claro, uma pasta de amendoim saudável, né? Eu já postei ela lá no meu Instagram, de dica pra vocês, porque ela ama e eu amo. Todo mundo aqui em casa come essa pasta de amendoim. É super saudável, não tem açúcar, não tem nada, é toda orgânica. E... o que eu tava falando? Oh, meu Deus. Tá. E a nutricionista dela indicou pra que fosse feita a introdução da pasta de amendoim, mas se eu não me engano foi por volta dos 7 a 8 meses, pra observar se ela tivesse qualquer tipo de reação alérgica ou não. E obviamente ela não teve, até porque o sangue dela é brasileiro, mas enfim... Existe esse cuidado, né? Então, acho que é importante tu não evitar de dar qualquer tipo de alimento. O importante é tu dar o alimento e observar. Por isso, eu deixo de dica dar esses alimentos separados para que tu possa ter esse controle maior. Outra coisa também é não se limitar nos temperos, gente. Porque assim, tu não pode oferecer, tu não pode... botar sal na comida, tu não pode botar açúcar, então, obviamente, tu tem que fazer com que aquela comida fique gostosa, e nada melhor do que deixar a comida gostosa, nada mais fácil do que deixar a comida gostosa, que é através dos temperos, como curry, açafrão, pimentinha. Sim, eu usava pimentinha desde o começo, pimenta do reino com a Amy, obviamente que numa quantidade pequena, mas sim, desde o começo eu uso temperos orgânicos com ela, tomilho, alecrim eu uso muito, orégano eu uso muito. Além de aumentar o valor nutricional dos alimentos, ele deixa os alimentos mais gostosos. Salsinha e cebolinha em tudo eu boto, azeite de oliva. Então assim, gente, não se limitem, é super importante deixar aquele alimento saboroso. Se tu não gosta, o que eu faço assim, o que eu deixo dica pra vocês experimentem as papinhas que vocês fizerem no começo da introdução alimentar. Experimentem o que vocês vão dar pros seus filhos, veja se aquilo realmente tá gostoso, tá saboroso. Se tu gostar, obviamente, o teu bebê também vai gostar.
É como eu deixei de dica pra vocês também, levem os seus filhos pros supermercados, levem os seus filhos pra cozinha, gente, isso é super importante. Claro que tem criança que tem mais interesse e tem criança que não tem tanto. Por exemplo, o Gabriel ama cozinhar, algo dele, da personalidade dele. Já vi que a Amy vai ser igualzinha porque ela ama estar o tempo todo comigo na cozinha e vai experimentando conforme eu vou cozinhando a comida. O João Manuel já não tem tanto interesse, mas de vez em quando sim eu levo ele pra cozinha, levo eles pro supermercado, conto pra eles a diferença entre um alimento rosa e um alimento verde, o que cada um o que acontece quando a gente come cada alimento, o que acontece com o nosso corpo quando a gente come os alimentos de diferentes cores. Então, assim, expliquem, conversem, levar pra cozinha é algo super legal, porque como eu falei pra vocês, com a Amy acontece, enfim, com ele sempre aconteceu, conforme eu tô cozinhando, eles sempre vão ali beliscando, experimentando, a Amy sempre faz isso, experimenta cebola crua, alho cru, salsão, gente, ela ama tá chupando salsão enquanto eu vou cortando os alimentos e cozinhando. Hoje em dia tá cheio de método aí, né, pra começar a introdução alimentar. Eu acho que é importante também tu encontrar um método que funcione pra sua família, pra sua rotina. Eu, por exemplo, eu fico variando entre as papinhas, né, a comida sólida, as papinhas, e o método BLW, que é um método que já tá super famoso aí no Brasil, que mais ou menos consiste em tu deixar a criança comer sozinho os alimentos da forma que eles são, realmente na forma natural, por exemplo, um brócolis ou um tomate, deixar com que a criança se suje, que toque, e que conheça os alimentos dessa forma também. Eu acho um método super, mega, ultra interessante, mas assim, na minha experiência, eu acho legal tu intercalar todos os métodos, porque é um método que muitas vezes tu não consegue ter tanto controle na quantidade do que a criança tá comendo, e também é um método que acaba gerando muita sujeira, que tu tem que ter um tempo maior pra se dedicar, e que muitos pais hoje em dia com essa vida corrida não têm, eu não tenho. Então o que eu faço, o que eu fiz desde o começo com a Amy, que fiz também com o Gabriel, esse método nem tinha nome ainda, mas eu já fazia com eles, é intercalar. Assim, pelo menos uma vez por dia eu deixo a Amy se sujar com tomate, com brócolis, mas eu também preparo os alimentos dela, ensino ela a usar os talheres, né, a usar a colher, usar o garfinho. Acho que isso também é importante, porque quando a gente leva os filhos para um lugar público, é importante também que eles saibam comer. Também, quando for cozinhar, tentar cozinhar tudo no vapor, para diminuir a perda de nutrientes também. Eu fiz isso desde o começo. Também tentar amassar tudo no garfo. Muitas vezes, dependendo do alimento que tu for cozinhar, não dá. Tem coisa que eu bato sim no mixer, né, no liquidificador, mas a grande maioria das vezes eu amasso tudo no garfo também, para não ter essa perda de nutrientes. Mas, por exemplo, salsão, quando eu faço alguma coisa com salsão, o salsão ele tem fiapinhos que a gente é obrigado a bater no liquidificador, porque senão... Hoje em dia a Amy já come o salsão em pedaços, né? Mas lá no começo da introdução alimentar, quando eu fazia alguma papinha com salsão, eu era obrigada a bater no liquidificador, porque esses fiapinhos, eles não dava pra amassar com garfo, enfim. Outra coisa também é dê exemplo pros seus filhos, gente. Eu não consigo acreditar que um pai que come bem, que não come bem, vai ter um filho que come bem. Porque assim, no começo pode ser que ele até tenha, porque a criança ainda não tem tanta curiosidade no que o pai tá comendo. Mas conforme a criança for crescendo, ela não vai conseguir entender o porquê que ela come diferente, por que o pai come diferente, né? O porquê que ela tem que comer vegetais e porque o pai, sei lá, tá comendo um McDonald's. Então, é algo que fica complicado. Então, a família realmente tem que entrar no acordo quanto que é ter uma alimentação saudável. A família toda tem que participar disso. Dê exemplo pros seus filhos. Aqui em casa a gente come muito bem. Eu gosto de comer bem, não é algo que é sacrifício pra mim, sabe? Ao mesmo tempo que eu amo comer coisas que não me fazem tão bem, como, sei lá, um sanduíche, um hambúrguer, eu amo comer um prato de salada. É algo que me deixa assim, que me deixa salivar. É o que pra mim é prazeroso. Isso desde o começo, assim, da minha infância, porque meus pais também sempre comeram muito bem. Tudo, obviamente, como eu falei nesse começo de introdução alimentar, não vai me oferecer nada de besteira. Inclusive, o que eu quero contar pra vocês é que, por exemplo, aqui em casa, como eu falei pra vocês, a gente tem uma alimentação muito boa, né? Na nossa rotina, uma alimentação muito boa, mas de vez em quando, por exemplo, mais ou menos uma vez por semana a gente pede pizza aqui em casa. Se não uma vez por semana, mas a cada 10 dias. E aí, acompanhado da pizza, sempre vem um brownie, sempre vem um cinnamon, que é um doce de canela, que não é algo saudável aqui em casa, a gente acaba pedindo. Então, assim, como agora a Amy tá maior e tá mais curiosa, ela sempre quer comer o que a gente tá comendo, a gente tem evitado comer fora, sabe? A gente tem evitado pedir pizza, a gente tem feito muito mais coisa em casa. Claro que é algo que eu sempre gostei de fazer, algo que eu tenho prazer, eu amo cozinhar pros meus filhos, amo cozinhar pra quem eu amo. Assim, desde o começo eu expliquei pros meninos que agora a gente tem que evitar um pouco
esse tipo de coisa, porque a Amy tá começando a conhecer os alimentos e eles sabem, os meninos sabem, eles já chamam esse tipo de alimento de besteira ou de porcaria, porque eles sabem que é isso que eles são, mas que de vez em quando não faz mal. Então, assim, isso foi explicado pros meninos, então a gente tá evitando. Então, se a gente vai comer, por exemplo, como eu falei pra vocês, a gente vai assistir um filme e vai comer nuggets, então eles sabem que nuggets não faz bem, e aí a gente vai esperar a Amy dormir pra poder comer nossa besteirinha. Ou vai ter outra coisa saudável pra oferecer pra ela nesse momento que a gente estiver comendo uma besteira, mas o que tá acontecendo é que a gente tá evitando e é ótimo pra toda a família, assim, quando uma família entra nessa coisa de alimentação saudável, acho que todo mundo se envolve e é importante todo mundo se envolver. Ai, gente, outra coisa que eu também não quero deixar de falar nesse vídeo, esse vídeo foi, assim, mais uma geral, como eu falei pra vocês me conhecerem, conhecer como eu penso, como a minha família se alimenta, e aí aos poucos eu vou fazer, assim, tipo, 10 dicas pra introdução alimentar, 10 dicas fundamentais, vou fazer algumas receitinhas com vocês, saudável. Então, assim, é só um geral pra vocês me conhecerem. Esse vídeo vai ser acho que o primeiro de uma série de introdução alimentar. Assim, que eu quero deixar para as mamães de dica, acho que é uma das dicas principais, é assim, gente, tenham paciência. Eu sei que é complicado a gente ter essa paciência no começo de introdução alimentar, porque a gente tá super ansiosa e se vocês são como eu gosto de cozinhar, então às vezes a gente vai lá, compra um monte de coisa orgânica, cara, saudável, e cozinha uma panela de papinha ou vários potinhos de papinha, e aí teu filho vai lá e come 2 colherinhas e não quer mais. É algo frustrante, realmente algo frustrante. Ou quando a gente olha algum bebê na internet que come super bem, o teu filho não come nada. Eu passei por isso com o João Manuel. Ele não é que ele não comia, mas ele não tinha, como eu falei pra vocês, um paladar amplo. E era algo que me frustrava, porque eu vi outras crianças comendo bem. Então, assim, tenham paciência. Eu vi que eu falei muito na questão de introdução alimentar dele lá no começo. Eu também não tinha paciência, eu obrigava ele a comer, eu não explicava, e que é algo, como eu falei pra vocês, que é importante. Então tenham paciência, não façam comparações, porque cada criança, cada bebê é diferente. Como eu falei, a Amy e o João Gabriel são muito mais curiosos, o que ajuda bastante nessa introdução alimentar, né? O que não me deixa ter dificuldade, o que não me deixou ter dificuldade com o Gabriel, mas o João Manuel já não era, então era algo que... Era algo que tinha uma barreira ali, sabe? E era algo que dificultava um pouco mais, então cada criança é diferente. Também tenham paciência, faça com que esse momento de introdução alimentar seja algo prazeroso para a criança, que seja algo divertido. Porque não tem, acho que, nada mais terrível do que sentar na mesa num ambiente que tá desconfortável, sabe? Então tenta conversar com o teu filho, tenta cantar naquele momento, brincar, explicar. Porque eu falo fazer comparações, e não comparem com outras crianças. Porque, por exemplo, os meus filhos, eles são super magrinhos e eles comem muito bem, assim, há anos eles já comem muito bem. Eu tive dificuldade com o João Manuel, mas depois eu já não tive mais, eu consegui superar essas dificuldades junto com eles. E assim, eles sempre foram magros. E aí teve uma época, eu lembro, que eu ia pra casa da minha família, que assim, a minha família sempre teve crianças mais gordinhas na família, os meus filhos sempre foram magrinhos como eu. Então, os meus avós, por exemplo, falavam: meu Deus, essa criança tá muito magra, eles têm que comer. Eu lembro que uma época eu até conversei com isso, conversei com o meu pediatra sobre isso, se não tinha algo errado, porque eles sempre foram crianças magras. Mas eles também sempre tiveram acima da altura, no percentual de altura, mas eles sempre foram magrinhos depois de criança, assim, depois dos 2 anos. E era algo que me incomodava. E aí o meu pediatra, eu lembro que um dia, tipo, me deu um alerta assim: peraí, tu é magra, teu marido é magro. Olha quem acabou de acordar, tá com a cara toda inchada, mas veio terminar o vídeo junto com a mamãe, esse cabelo todo bagunçado. Mas como eu tava falando pra vocês, então aí o pediatra me perguntou: os exames estão aqui, eles comem, tipo... os exames estão ok, eles comem super bem, eles estão crescendo, é a estrutura realmente da criança. Então a gente tem que parar também de ter essa visão antiga de que criança gordinha é criança saudável, sabe? Então isso também me deixou assim... abriu minha mente, porque é algo super importante a gente parar de fazer comparações com outras crianças. Cada criança, eu acho que é isso, eu falei demais, mas como eu falei, esse é o primeiro vídeo da série. É um vídeo mais pra vocês conhecerem o meu ponto de vista, conhecerem um pouquinho da minha vida, né, da minha família, nessa questão de alimentação. Mas eu vou gravar vídeo no supermercado pra vocês escolhendo os alimentos, aprendendo a ler os rótulos, que é algo que mudou minha vida, assim, algo super importante também. Vamos fazer vídeo de receitinhas. Vou gravar vídeo também da Amy comendo, que eu preparo, acho que é algo legal também pra vocês verem como ela come bem. Vamos tirar esse burro?
pra dar um oi pro pessoal. E eu acho que é isso, assim, quem gostou do vídeo, não esquece de curtir o vídeo, não se esquece de se inscrever no canal. E o próximo vídeo vai ser 10 dicas sobre as 10 melhores dicas pro começo de introdução alimentar. Porque, como eu falei, eu fiz mais uma geral. Espero muito que vocês tenham gostado, gente. Um beijo, muito beijo. Manda beijo. A Amy tá assim com esse look verão aqui, mas lá fora, tipo, tá -11. É porque a gente fica com o aquecedor ligado aqui dentro de casa. Manda um beijo pro pessoal. Diz que agora tu tem que papar, tu tem que encher essa baliga. Mostra a baliga pro pessoal. Cadê a baliga? Cadê a baliga? Cadê? Ai, a minha baliga tá muito grande, mas é tudo de coisa saudável, de coisa orgânica que a minha mãe faz pra mim. Olha quem quis aparecer também. Gente, um beijo. Não esqueçam de curtir o vídeo, deixar qualquer comentário que vocês... qualquer dúvida, qualquer comentário que vocês quiserem, me deixa aqui embaixo. Um beijão, beijão, beijão. Tchau, 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 tchau. Tchau. Cadê a barriga? Beijo? Manda beijo.